Um piloto fez um pouso de emergência numa estrada nos Estados Unidos com um avião monomotor. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Recentemente viralizou na internet um vídeo de um avião pousando numa estrada lá nos Estados Unidos, um monomotor. A imagem foi feita por uma câmera que estava na asa e mostra, o avião chegando ali na estrada, pousando num momento de curva da estrada e passando embaixo dos fios de alta tensão. Esse vídeo chamou bastante a atenção e aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse caso e também sobre essa situação no geral de pousar um avião em estradas. Antes de continuar, só quero apresentar para vocês um novo produto do Aero por trás da aviação, que é esse moletom que eu estou usando. Esse moletom, ele não é com estampa, ele só tem o logo do Aero por trás da aviação aqui no cantinho. A gente está fazendo alguns produtos nesse estilo. Então agora nessa época de frio é legal adquirir o moletom do Aero por trás da aviação. E não é só o moletom, também tem a calça. Você pode adquirir o conjunto e usar esse moletom com as camisetas do Aero, enfim. É um produto muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. O link está na descrição desse vídeo, então terminando, vai lá e já adquire o seu moletom do Aero por trás da aviação. Voltando a falar do caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Bryson City, no estado da Carolina do Norte, o piloto precisou fazer um pouso de emergência no seu avião. O piloto Vincent Fraser, de 31 anos, tem pouco tempo de habilitação, tem menos de 100 horas de voo. O Fraser é ex-fuzileiro naval e nos últimos 4 anos trabalhou como comissário de voo numa companhia aérea lá nos Estados Unidos, mas desde criança teve o sonho de ser piloto. Inclusive ele entrou no Marine Corps, Corpo de Fuzileiros Navais lá dos Estados Unidos, com o objetivo de se tornar piloto, acabou não voando lá e aí saiu, realizou seu sonho, se tornou piloto privado muito recentemente. Ele estava voando com o seu avião, um Aero Commander 100, sobre o Parque Nacional Great Smoky Mountains, a 5.500 pés. Alguns minutos depois da decolagem, o Fraser percebeu que o motor de seu avião começou a perder potência e o avião não conseguiu subir mais, até o motor parar completamente. O Fraser conseguiu reacionar o motor do avião, mas não ficou acionado por muito tempo, parou de novo e aí ele precisou partir para um procedimento de pouso de emergência. Ele não estava voando sozinho, ele estava voando com o seu sogro. E aí o sogro até imaginou no momento que era uma brincadeira, até o Fraser falar que se tratava de algo sério, que eles precisavam fazer um pouso de emergência aonde pudesse. Para quem é piloto desse tipo de avião, que até é o meu caso, é uma situação muito difícil você ter que tomar uma decisão de pousar em emergência em algum lugar. Eu não passei nunca por uma situação de falha de motor, de ter que fazer um pouso forçado, mas desde que a gente começa o treinamento de piloto, a gente sempre voa vendo o que está embaixo. O objetivo é sempre saber, ter um backup de uma possível pane, aonde que eu poderia colocar esse avião. Por isso que sempre quando a gente vai fazer um planejamento de voo, a gente faz uma rota pensando o que está embaixo. Um exemplo disso, quando eu viajei com o Super Petrel lá de Manaus até o interior de São Paulo, eu poderia ter feito uma rota em linha reta, mas como o Super Petrel é um avião anfíbio, a gente resolveu fazer um voo mais longo, só que calçado pelo Rio Madeira, ali no norte do país, porque qualquer pane que acontecesse no meio do caminho, a gente poderia pousar no rio e não no meio das árvores da floresta amazônica. Então isso é uma coisa que a gente aprende desde a primeira aula. Sempre voa olhando o que tem embaixo. Tem uma estrada, tem um rio, tem um pasto, tem uma área aberta, uma clareira, aonde que eu poderia pousar o avião no caso de uma pane. E foi exatamente isso que o Fraser fez. No primeiro momento, o Fraser tinha decidido pousar num rio, mas a chance disso dar certo é de 50%, porque pousar um avião não anfíbio em um rio, ainda mais com um trem de pouso fixo, o avião vai capotar, pode ser um estrago até razoável. Então é bom evitar, se não tiver outro jeito, claro, vai para o rio. Mas aí o Fraser começou a procurar outro lugar para fazer esse pouso de emergência. E conforme ele ia descendo e aplanando o avião, ele conseguiu enxergar uma estrada e aí foi com o avião para aquela estrada. Só que pousar numa estrada também não é o melhor dos mundos, porque estradas têm carros andando ali. Então não é que você vai chegar com o avião e os carros já vão olhar que tem um avião pousando, vão sair, vão dar espaço.
a coisa tem que acontecer meio que em paralelo, né? Foi exatamente assim naquele caso lá do Canadá, que aconteceu, se não me engano, em 2020, lá no Quebec, e no vídeo que dá pra ver do Fraser aí, na câmera que tá na asa, você vê que os carros começam a se afastar a partir do momento que ele tá bem baixo para pousar na estrada. Foi coisa de 2 minutos e meio da pane até o pouso, então você vê o tempo de razão de planeio. Parece até muito tempo, né, se tratando de planeio, mas para o piloto tomar uma decisão, 2 minutos e meio é pouco tempo. O Fraser até comentou numa entrevista para o The Washington Post que ele estava muito preocupado com toda a situação em volta, as linhas de alta tensão, ou seja, fios passam em cima de estradas. Linhas de alta tensão normalmente têm bolas de sinalização, principalmente em cima de estradas, em cima de rios, já prevendo que se um avião precisa fazer um pouso de emergência, ele vai enxergar a linha de alta tensão quando estiver chegando mais perto por conta dessas bolas de sinalização. Isso daí funciona exatamente para isso. Mas ele disse que o treinamento que ele teve no passado no Corpo de Fuzileiros Navais ajudou muito ele manter toda essa precisão, essa concentração, o sangue frio para conduzir o pouso da maneira perfeita que ele fez. Agora, qual foi o motivo dessa pane? Falta de combustível, mas não foi por pane seca não é porque não tinha combustível, acontece que deve ter tido alguma obstrução ali na linha de combustível e aí parou de alimentar o motor com o combustível que vem das asas. Mas o mais importante é que o pouso foi bem sucedido. A posição que você vê ali é numa curva, ele pousou o avião em curva passando embaixo de uma linha de alta tensão com um monte de carro em volta, ele pousou no meio da estrada, depois jogou o avião para o acostamento, mas tem que ter uma precisão muito grande para fazer isso, não é uma coisa muito simples. E felizmente o Vincent Fraser com o seu sogro saíram sem nenhum arranhão, inclusive o avião saiu sem nenhum arranhão. Foi um pouso perfeito. Depois de tirar a licença de piloto em outubro de 2021, o Fraser comprou esse avião, o Aero Commander, de 1967. Ele é um avião facilmente confundido com a linha Cessna, eles são realmente muito parecidos. É um avião monomotor triciclo de asa alta. Essa aeronave foi desenvolvida pela fabricante Vol Aircraft lá nos Estados Unidos, mas em 1965 essa empresa foi vendida para uma outra fabricante, a concorrente North American Rockwell. E aí, a partir dessa data, de 1965, o avião passou a se chamar Aero Commander 100. O avião do Fraser é equipado com motor Lycoming de 4 cilindros, tem a capacidade de um piloto mais 3 passageiros, então os 2 na frente e 2 atrás. Tem uma velocidade máxima de 228 km por hora e uma velocidade de cruzeiro de 206 km por hora. Tem uma autonomia de 820 km e um teto operacional de 4.000 metros. Ele pesa vazio 580 kg e tem um peso máximo de decolagem de um pouco mais de 1 tonelada. E por ele ser um avião com essa configuração de asa alta, ele tem uma razão de planeio muito grande, como eu falei antes, então deu essa possibilidade, esse tempo maior do Fraser poder fazer essa escolha ideal para o pouso que ele fez. O treinamento de um piloto é primordial para o cara conseguir sair de uma situação dessa com segurança. Então o pessoal que está fazendo curso de piloto privado ali, está aprendendo a voar, é importantíssimo você sempre estar atento a todas as situações. Você conhecer muito bem o avião que você está voando, quais são as limitações, a razão de planeio. A gente vê lá no manual do avião, velocidade de planeio e tal, só que na hora que você precisa usar isso, quando você não tem motor, é natural do ser humano tentar sair daquilo que a gente aprendeu e tentar achar alguma outra forma. Na aviação não dá para fazer isso, o piloto tem que seguir exatamente aquilo que ele foi treinado para fazer, seguir todas as limitações, todas as velocidades e não inventar. Se ele está voando em cima de uma região onde não tem possibilidade de pouso, ele tem que tentar fazer o melhor possível. Nem sempre isso vai dar certo, mas se o cara tem um bom treinamento e fez uma rota em cima de um local onde existem possibilidades para ele poder sair de uma situação num pouso de emergência, aí ele vai conseguir conduzir o avião para uma estrada, para um rio, para uma clareira, algum lugar e fazer uma missão muito bem sucedida, como aconteceu aí com o Vincent Fraser. Tem estudos, inclusive, que mostram a taxa de sobrevivência em determinadas situações. Quando o avião perde potência, mas ele continua voando, a taxa de sobrevivência é de 99,94%. Ou seja, o piloto, apesar de não conseguir muita potência para subir, ele tem que levar o avião do jeito que dá, ele consegue levar o avião até um aeroporto ou até um local mais apropriado para pouso. Quando é uma situação como a do Fraser, que o avião parou o motor e ele precisou conduzir o pouso de emergência aonde ele estava,
A taxa de sobrevivência baixa para 90%, mas ainda é muito alta, porque você tem que pensar que o avião está sem motor e você está indo para um pouso forçado aonde dá. Realmente, a maior dificuldade numa situação como essa não é fazer o planeio do avião, não é deixar o avião na velocidade correta, não é tentar reacionar o motor, mas sim você saber exatamente aonde você consegue pousar com segurança. Pouso em estrada acaba sendo o mais comum, quando você tem uma estrada embaixo, né? Quando a rua é muito estreita, aí fica mais complicado. Inclusive é por isso que na América do Norte, como nesse caso nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, ou aquele que eu falei antes, né, um tempo atrás, lá em Quebec, o pouso foi muito bom, porque a estrada é muito larga, então um avião desse porte, ele consegue pousar sem problema nenhum, os carros desviam. Outro ponto muito importante que deve ser levado em consideração é a atmosfera. Para onde está soprando vento? Será que ele consegue pegar um vento de proa? Tá um dia muito quente? Enfim, tem uma série de coisas que no planejamento de voo o piloto precisa colocar isso lá para entender quais são as possibilidades também num caso de emergência como esse. E o mais engraçado, mais interessante é que um mecânico se ofereceu a arrumar o avião do Fraser, que foi só uma falta de alimentação de combustível, então aparentemente não era nada grave. Eles pegaram o avião lá do local onde ele fez o pouso, que era mais complicado, em curva, levaram para um lugar mais propício e aí simplesmente arrumaram o que tinha que arrumar e o Fraser decolou o avião da estrada mesmo para voltar para o aeroporto. E aí depois, claro, entram todos os trâmites legais de investigação e tudo mais, mas o importante é que ele conseguiu tirar o avião voando ali da estrada. E o Fraser até comenta que foi um momento muito tenso ele decolar aquele avião da estrada, mas obviamente a estrada estava fechada, né, para o piloto poder fazer isso. E essa não foi a primeira vez que o piloto decolou da estrada mesmo para tirar o avião de lá. Isso já aconteceu outras vezes nos Estados Unidos. Bom, então é isso que aconteceu com esse avião, né, que tem essa imagem dessa câmera gravando ali da asa dele. Tá aí a explicação e também um pouco do ponto de vista técnico do piloto, que nesse caso aí deu tudo certo e muito do que eu falei aqui também veio do depoimento do próprio Vincent Fraser e do que a gente conhece aí do treinamento de pilotos, da importância de saber onde está voando, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Agora que acabou o vídeo, não esquece, produto novo do Aero por Trás Aviação, tem essa blusa de moletom, tá disponível junto com a calça de moletom também e outras camisetas, outros produtos muito bacanas na nossa loja. O link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá e adquire a sua, beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo.